Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o programa OVG Teleeducação, Educação Digital para Todos. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e também professor universitário há mais de 30 anos. Tenho mestrado em Sistemas de Informações pela PUC Campinas, especialização em negócios internacionais na Austrália. Tive também a oportunidade de trabalhar no Sebrae, praticamente 15 anos como consultor. E hoje, então, temos aqui a satisfação, de trazer aqui para vocês um assunto de suma importância. Projeto esse, da OVG Teleeducação, uma plataforma de mais de 180 cursos. Já deixo até o convite aqui para que você possa acessar o nosso site. Acesse www.ovgteleeducacão.com.br. Mais uma vez, então, agradeço a sua presença, a sua participação e espero que você aproveite aqui o nosso curso, o nosso treinamento. Tenho como objetivo trazer aqui para vocês a nossa experiência aqui de praticamente 30 anos nessa área do empreendedorismo. E para começarmos, pessoal, empreender, presta atenção, empreender não é para qualquer pessoa. Eu vou repetir, empreender não é para qualquer pessoa. Nossa, Francisco, você já começou o curso já, já com toda essa ênfase. Sim, porque esse é o meu objetivo aqui. Não é vir aqui trazer para você, contarmos histórias, dizer que tudo é bonito, tudo funciona. Não, meu objetivo aqui é trazer a realidade para você. Então, se você que pretende empreender, se você não está disposto a correr risco, se você não está disposto a mudar o seu padrão de vida, então você precisa repensar, Você precisa repensar se realmente empreender é para você, tá? Bom, então vamos lá. Após essa primeira reflexão, empreendedorismo. Então, o nosso objetivo com essa aula é desmistificar mitos e revelando verdades. Olha, pessoal, que interessante, hein? Mitos e revelando verdades. Muito bem. Então, para começar, o empreendedorismo. O que quer dizer empreender? Primeira coisa, a experiência que eu tenho já de 30 anos, para mais de 30 anos, o que eu posso dizer para você? E anotem isso, tá? Algo que é essencial para quem pretende empreender, chama-se disciplina. Francisco, mas eu sou disciplinado? Eu sou disciplinado. Quer dizer o seguinte, você como empreendedor, eu sei que é tentador. E isso é por isso que no primeiro ano as empresas elas fecham, elas quebram no primeiro ano. Isso é um dado do Sebrae. 90% das empresas quebram no primeiro ano. Sabe por que quebram? Sabe por que quebram? Sabe por que quebram? Sabe por quê? Porque falta disciplina. Falta disciplina. E o que é essa disciplina, Francisco? Um exemplo aqui para que vocês possam entender. Primeiro lucro que você tem na sua empresa, o que você faz? Diga para mim, agora aqui, direto, diga para mim, o que você faz por primeiro lucro da sua empresa? Posso garantir que 90%, opa, eu mereço, vou trocar de carro, opa, viagem para a Europa, porque, nossa, eu mereço, trabalho tanto. É aí que você começa a destruir o seu sonho. Por quê? Falta essa disciplina, Falta essa disciplina de você direcionar os recursos no momento certo. Então, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é de suma importância. E mais, não tem livro que fala isso para vocês. Francisco, eu li 50 livros. Para quê, meu amigo? Para quê, minha amiga, ler 50 livros? Leia 2, 3, meia dúzia, mas apliquem na prática. Estão entendendo? Na prática. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que ter, disciplina. Deu um lucro na empresa, você tem que reinvestir no seu negócio. E mais,
Primeiro ano é perda, segundo ano é perda, terceiro ano e começa a ter um lucro, quarto ano as coisas equilibram. Então você tem que fazer um planejamento, você tem que sentar com a sua família, enfim, reorganizar seu caixa, enfim, a sua vida. Você tem que fazer um replanejamento. Mas eu sou sozinho. Bom, mas você tem o seu ritmo de vida, você tem os seus compromissos, né? Entender que você não pode chegar para a sua empresa e falar, eu tenho que ganhar X. Precisa saber se a empresa tem condições de você fazer essa retirada. Então, tudo isso é disciplina. Você está disposto a ter essa disciplina? Você está disposto a pagar um preço? Se você está disposto, ok. Então, venha conosco, então, para a nossa aula de empreendedorismo. Pessoal, então vamos lá. Um outro ponto também que eu gosto sempre de enfatizar, que é o seguinte. É muito comum hoje, nas redes sociais, se vender tudo que é muito assim de fantasia, né? Quem está vendendo está errado? Não. Quem compra, né? Quem acredita, né, nesse tipo de situações. Tipo, olha, você quer empreender, eu tenho a solução mágica para você, eu tenho, né, 10 passos da prosperidade, né? Meu amigo, minha amiga, para e pensa. Você acha que isso existe? Você quer abrir um negócio, olha, compra aqui, né? Eu tenho a solução para você, é só você aplicar isso na prática que você irá, então, ter sucesso. 30% de motivação e 70% de transpiração, tá? Agora, como, então, nos blindarmos, né, desses gurus, né, nossa, eu vou ensinar você a ficar rico, né? Eu vou ensinar você a empreender. Como fazer isso? Fique na nossa aula, que no final da aula eu vou passar para vocês esse pulo do gato, ou seja, é como não comprar, né, um gato por lebre, mas no final da aula. Então fique conosco. Perfil do empreendedor. Primeira coisa, ter disciplina, mais saber dormir no barulho e mais correr riscos, tá? Eu não conheço nenhum empresário hoje de sucesso. Aliás, qual que é a diferença entre um empresário e um empreendedor? O empreendedor é aquele, né, que ele não consegue fazer a sua gestão. Entende o que quer dizer? Os controles básicos, a administração. O empresário, sim, ele já tem o seu negócio e tem também os seus controles, enfim. Então, ele já começa a se transformar no empresário. Essa é a diferença. Agora, como não, então, abrir um negócio para que eu não tenha aquele voo de galinha? Sabe o que é o voo de galinha? Você abre um negócio, primeiro ano fecha, né? Por quê? Primeiro, todo empreendedor é um sonhador. Todo empreendedor é um sonhador. Concorda comigo ou não? Que é um sonhador? Eu vou abrir um negócio, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, todo mundo vai comprar de mim. Aí o primeiro mês é aquele fracasso, segundo, terceiro e mais. Quem pretende empreender, presta atenção, quem pretende empreender precisa saber lidar com frustrações. O não. Você vai ouvir não, 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 não. Imagina um vendedor de água na praia. Quantos nãos ele recebe? Você imaginou se nos 4, 5 primeiros não ele desiste e vai embora? Já parou para pensar? E de repente naquele dia não vendeu nada, nada. E ele volta no dia seguinte com a mesma motivação. Isso é empreender. É que hoje, né, é aquele ditado, né? Nós normalmente observamos depois, né? Ninguém observa o início. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empresários. E se nós passarmos a conhecer o início desses empresários, você realmente, você pode ter certeza, eles sempre foram muito ricos, sempre foram muito ricos. Eles só não tinham dinheiro nisso, entenderam? Eles sempre foram ricos, só não tinham dinheiro. Eles eram ricos em determinação, em autoestima, em disciplina, em força de vontade, entendeu? Em acreditar no seu sonho e mais, e ter a consciência que nada acontece do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. Eu conheço
empresários hoje que, depois de 10 anos, quase uma década, que as coisas começaram a acontecer. Agora, imagina você, se você tivesse desistido no primeiro não lá atrás. Entenderam? O não faz parte do processo. Agora, você tem que estar determinado e saber lidar com essas frustrações. Se você não está disposto a pagar esse preço, então empreender não é para você. Não adianta você ler 50 livros, entendeu? Não adianta, porque você tem que trabalhar esse perfil empreendedor. E mais, assumir riscos. Assumir riscos, dormir no barulho. Essa é a vida do empreendedor. Seja muito bem-vinda ao empreendedorismo. Bom, e a questão do time, né, que eu estava falando para vocês. Então, por exemplo, se você abrir um negócio, é muito importante que no primeiro ano você tenha consciência que você precisa reinvestir no seu negócio, tá? Primeiro ano. Segundo ano, vem comigo, segundo ano, reinvestir no negócio. Claro, mantendo também, se você precisa viver, né? Mas nada de extravagâncias, aí que entra a disciplina, é aí que é o desafio. Porque quando você olha para o caixa da sua empresa, você vê lá um recurso, você fala, mas eu mereço trocar de carro, né? E mais. E aí vem também a pressão familiar, né? Não, veja bem, nós também merecemos uma viagem para a Europa há tantos anos, né, que nós estamos trabalhando, né? Não, veja bem, olha o carro também nós precisamos trocar. Aí o que você faz? A tentação, você troca de carro, você vai viajar para a Europa, você descapitaliza a sua empresa, você fica sem capital de giro. E aí, aí você começa a financiar as suas compras. Ou seja, aí você começa a pagar para trabalhar. Entenderam? Isso é disciplina. Isso é empreender. Então, sugestão, procurem ler e acompanhar a história de grandes empresários para vocês verem como que foi o início deles. Se tem solução mágica, que é simplesmente, né, seguir os 10 passos da prosperidade, as coisas já aconteceram, é muito trabalho, tá? Outra coisa também que eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de comentar, essa questão também está muito em voga hoje, né? O home office, né? Então, você é um empreendedor, mas eu vou trabalhar home office. Dependendo do tipo de negócio que você trabalha, é até interessante, é até vantajoso, mas o que acontece? Por exemplo, você trabalhando no home office, você perde aquilo que é mais, vamos dizer assim, que é um primordial nos dias atuais. Aliás, sempre foi. Saber mover pessoas, lidar com gente. Se você pretende empreender, você tem que ser uma pessoa que saiba se comunicar. Você tem que ser uma pessoa que não tenha vergonha de gravar vídeos. Francisco, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Quando você fica com vergonha, aí não paga boleto, né? Entendeu? Então, perca isso, grava o vídeo. Mas não está muito bom. Você passa a mensagem, o produto que você está vendendo, comercializando, enfim, você precisa ganhar autoridade, né? Então você precisa aparecer. Agora, não, eu não quero me relacionar socialmente, eu não quero conversar com ninguém. Então, como que você quer empreender sem se comunicar? Né? Não, mas se tiver que fazer uma reunião presencial, não, eu prefiro fazer uma call, né? Fazermos uma call para evitar o contato pessoal. E aí você acha que isso... Como que será a sua vida empreendedora, você se escondendo dentro de um quarto? Você acha? Você acha que vai conseguir empreender sem conseguir se relacionar com as pessoas? Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje fala-se muito disso, né? Então, por exemplo, imagina, como que só para dar um gancho aqui, como que um diretor de uma empresa, trabalhando no home office, ele vai ser diretor de uma empresa? Como que você vai formar alguém trabalhando no quarto de casa, de pantufa, né? Imagina, como que você vai formar alguém? Não é? Então você tem que ter relacionamento. Então, por que eu trouxe essa analogia, né? Porque você que pretende empreender, você tem que entender o seguinte, você tem que entender de gente também. Mas eu não gosto de conversar, eu não gosto de atender pessoas, eu não gosto de me relacionar, eu não gosto...
e você quer empreender. Tá bom, dependendo do tipo de negócio, mas concorda que essa habilidade faz com que você consiga melhores contratos, você consegue ser respeitado, você consegue atrair a atenção do público, né? Porque uma venda, como que uma venda... Pessoal, agora vai uma dica de milhões aqui para vocês, hein? Aqui, ó, uma dica de milhões, hein? Quando você quer realizar uma venda, ninguém compra o produto, ó. A pessoa que está comprando, ele compra primeiro você. Se ele gostar de você, se ele comprar você, vocês estão entendendo quando eu falo comprar você? Se ele tiver uma empatia por você, ele gostar da sua pessoa, ele acaba comprando o que você está vendendo. Agora, como que você consegue esse ambiente? É se relacionando, entendeu? É entender de pessoas. E para entender de pessoas, você tem que conviver socialmente, tá? Então, é importante que você pense nisso também, tá? Se você quer empreender, tá? Você não pode ter medo de gente, para ser mais direto, entendeu? Que hoje é comum isso, né? Hoje é muito comum. Não quero me relacionar, quero ficar ali, né? Trancado no quarto, só né? Atrás da telinha. Então, pensa nisso. Olha, aqui eu tenho várias dicas para vocês, tá? Isso que eu estou passando para vocês, vocês não irão encontrar em nenhum livro. Você só irá encontrar aqui, no curso da OVG Teleeducação, Educação Digital para Todos. Por quê? Porque a OVG se preocupa com a qualidade, são profissionais e nós sempre comentamos no grupo, né? Tem poeira de chão, tem profundidade e mais resultados práticos. E pegando um gancho, resultados práticos, reflita. Normalmente, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Eu vou conversar com uma pessoa, né, para pedir conselhos. Primeiro ponto, essa pessoa que você irá se aconselhar, ele já percorreu o caminho que você pretende percorrer? Não sei, eu acho que não. Então, como que uma pessoa que jamais percorreu o caminho que você pretende trilhar poderá te orientar, poderá te guiar, se ele mesmo não caminhou ali? Vocês estão percebendo? E isso é o que mais tem no mercado. Então, de repente, você quer empreender, aí você vai conversar com alguém, primeiro, que não tem CNPJ, olha só, não tem nem CNPJ, nunca empreendeu, mas ele leu 50 livros. Ele é um empreendedor de palco, leu 50 livros, né? Tem toda a teoria decorada, ele tem apresentações em PowerPoint, nossa, tem, né? Com novas tecnologias, mas ele nunca abriu um negócio, ele nunca quebrou, ele nunca refez a sua vida, né? E ele quer ensinar as pessoas a empreenderem. E você entra nessa onda. Por quê? Porque ele aparece, né? Num belo carro, numa casa, que aliás é alugado, o carro é alugado, o cenário tudo alugado, né? E você vai nessa onda, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, se aconselha com quem tem experiência prática, que tem resultados práticos. Francisco? Faz sentido, hein? Faz sentido. Mas claro que faz sentido, porque o mercado é o que mais se tem no mercado hoje, né? Então, procure ouvir conselhos e dicas. Pessoal, aqui, ó, procure ver conselhos e dicas de quem já percorreu o caminho. E mais, outra coisa também que eu fico indignado. Jamais, vou repetir, jamais aceite críticas. Jamais aceite críticas de quem nunca construiu nada. Aí você está empreendendo, né? Uma pessoa que nunca empreendeu, ele chega e fala assim: Francisco, você tá abrindo uma empresa aqui? Isso aí não vai dar certo, hein? Porque, olha, veja bem, porque, quer dizer, é aquele, né, a nuvem negra, né, não vai dar certo, se eu fosse você, quer dizer, mas ele nunca empreendeu, ele não sabe o que ele está falando, né? Ele fala porque ele viu, ele assistiu no YouTube, ou ele leu 50 livros, né, 50 livros, que é a famosa obesidade cerebral, né? Você lê e nunca aplica nada. E indo nessa linha, para quem também pretende empreender, um ponto também fundamental. Eu conheço pessoas já há 20 anos que querem empreender e estão até hoje planejando.
Não, Francisco, olha, eu estou ainda planejando, estou na fase tal. Agora eu vou partir para a fase tal, estou revendo os processos, os procedimentos. Ele está há 20 anos fazendo isso. Entendeu? Pô, esquece. Para de planejar, para de ter medo. Entendeu? Fica patinando, correndo no gelo. Meu amigo, você quer empreender? Faça o planejamento e mais. Comece pelo final. O que é o final? Verifique quanto você precisa investir, tá? Com uma reserva, por exemplo, eu tenho 100 mil reais, um exemplo, tá? Tenho 100 mil reais, por exemplo. Então, aplica lá 70%, deixa 30%, né, numa reserva para alguma surpresa, enfim. Não aplique a sua totalidade, os 100 mil, por exemplo, nesse caso, para exemplificar, porque depois qualquer erro de percurso, você não tem fôlego e condições de refazer o caminho, entenderam? Agora, quem que pode dar essas dicas? Quem realmente já percorreu o caminho, né? E quem já percorreu não é sonhador. Sabe por que não é sonhador? Porque ele sabe o que significa, ele conhece a caminhada, entendeu? Ele sabe que a caminhada é árdua, a caminhada é pesada, entendeu? Que não é aquela fantasia, né? Que tudo funciona, tudo dá certo, né? É só seguir meus passos, você vai triplicar suas vendas, essas conversas blá, 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 né? Que nós estamos cansados de ver aí de observar pela internet. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação, respeitando todos os profissionais, mas eu acho que, né? Quem vende não está errado quem compra e entra nessas conversas, né, que não levam você a resultado nenhum. Então, pessoal, você tem 100 mil reais, aplica 70, guarda 30 para uma, né, eventualidade. Trabalhe também a questão do marketing. O que é o marketing? Mas marketing é você pensar em estratégia, mas antes do marketing, eu quero também trazer uma situação aqui para nós darmos um gancho para entrarmos em marketing. A pergunta é assim, Francisco, quando eu devo empreender? Francisco, quando eu devo empreender? Quando você deve empreender? Quando você deve empreender? Em qual momento? Tem um momento certo? Presta atenção, não há um momento certo, o momento é agora. Por quê? Por quê? Porque 80% dos fatores críticos de sucesso, eles estão da porta para dentro da sua organização. 20% eu não tenho controle. Ou seja, esses 20% são as variáveis. É o dólar, é a política, é a crise, enfim, N situações que eu não tenho como controlá-los. Eu não tenho como controlar. Então, se eu for aguardar o momento certo, ele nunca irá existir. Se eu for aguardar o momento certo, ele nunca irá existir. O momento é agora. Você faz seu planejamento, comece pelo final. Por quê? De repente você faz um plano de voo. Imagina, você faz um plano de uma viagem, né? E depois, no meio da viagem, você descobre que você não tem mais recurso. Perceberam? Então, faz o planejamento da viagem toda, quanto que eu preciso, né? Com uma reserva, faça o básico bem feito, comece pelo básico bem feito. O que é o básico bem feito? Os controles ali, entradas, saídas, custos fixos, custos variáveis, formação do preço de venda, para você aprender a ir desenvolvendo. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Não fique só planejando. Faça o seu planejamento e aplique na prática. Está dando certo? Está dando certo? Acelera, acelera. Ah, está dando errado. Ok, para e refaz o processo. Só que esse para e refaz o processo, normalmente você vai conversar com quem? Com o guru, né? Com aquele que vai ensinar você, né? E ele nunca empreendeu. É aí que mora o perigo, né? Por quê? Porque ele nunca percorreu o caminho que você está percorrendo. E ele leu livros, ele só conhece teoria, empreendedor de palco, né? E quer ensinar você a empreender. Aí você entra nessa onda. Aí no primeiro ano você quebra. Aí você fala assim, mas eu não tenho perfil para empreender. Não, o problema é que você não teve a orientação correta, né? E a verdadeira, né? É porque nós gostamos de ouvir aquilo que faz bem, né? Só que muitas vezes é melhor você já ouvir aquilo que é a realidade para que você chegue no final e fale, poxa, aquele curso
de empreendedorismo com o Francisco Freitas, né, da OVG Teleeducação, Educação Digital para Todos, abriu a minha cabeça, abriu minha mente, a forma, no bom sentido, né? Quer dizer, abriu minha forma, eu estou com uma visão 360 graus agora, eu estou blindado, agora estou preparado para empreender, entendeu? Porque o curso valeu muito a pena, eu ouvi situações e aprendi pontos chaves que eu não acho em nenhum lugar, mas nesse curso da OVG Teleeducação, Francisco, com a sua experiência, né, também de Sebrae, que eu atuei por mais de 15 anos como consultor do Sebrae, e também nas minhas consultorias, até como professor universitário. Então, estou aqui compartilhando com vocês. E até agradeço também à OVG Teleeducação pela honra, pela oportunidade de poder estar aqui fazendo parte desse projeto. Então, pessoal, e aí? Quero fazer uma pergunta agora. Vocês querem desistir ou vamos continuar? Quer desistir? Vamos continuar, né? É isso aí. Então, vamos em frente. Bom, a questão então do planejamento e execução. Então, faça o planejamento, executa. Está dando certo, acelera. Está dando errado, separa, refaz o processo, converse com pessoas que já percorreram na prática o caminho que você queira percorrer. Agora, Francisco, você poderia me dizer como que eu faço então para que eu possa não comprar gato por lebre, né? Não é isso, não é esse jargão que nós utilizamos? Então, para você que ficou até agora aqui conosco, aqui no nosso curso, tem uma dica de milhões. Pega uma folha, divida ao meio, e de um lado você escreve assim, discurso emocional. Desse lado, discurso prático. E aí você vai conversando, né, com o mestre, com o guru, aquele que vai ensinar você a ficar rico, que vai ensinar você a empreender, ele é a solução, né, para você. Você vai conversando com ele e vai marcando. Quantas vezes, né, o guru aí, né, o guia, né, ele cita exemplos emocionais e quantas vezes ele cita exemplos práticos. Ou seja, no final, você faz ali uma análise. Nossa, emocional, ele falou pelo menos umas 10 vezes. Prático, ele falou 2 vezes. Enfim, ou seja, vocês acham que esse profissional é a pessoa certa para te orientar? Ele só falou de teoria, blá, 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 blá. Você veio nesse mundo para ser feliz, acredita em você, porque, olha, esse aqui é o paz da prosperidade. Tá, mas na prática, ele mostrou resultado. Olha, eu já fiz isso, funcionou. Olha, isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai dar errado porque eu já testei, aconteceu isso, tivemos que fazer isso. Ou seja, só podem falar com propriedade quem tem profundidade. Só pode falar com propriedade quem tem profundidade. Gravem isso. Isso é a chave para que você possa ter sucesso em tudo. Para que você possa ter sucesso em tudo que você estiver desenvolvendo profissionalmente. Né? Então, profundidade, ou seja, tem que ter a vivência prática. Né? Aí sim, com essa conclusão, você pode, né, tirar aí, vamos dizer assim, um resultado, se esse profissional, ele tem realmente a capacidade, ele tem o know-how, né, para te orientar, enfim, até para conversar com você, te dar algumas dicas. Enfim. Caso contrário, meu amigo, é mais um aí só na conversa. Não sei se vocês observaram que aqui na nossa aula eu não fico muito preso à teoria, não. Né? Porque teoria, entendeu? A questão aqui do curso é fazer valer a pena para você. É você sair aqui do curso da OVG Teleeducação e você falar assim, valeu muito a pena fazer aquele curso. É isso que eu desejo, é por isso que eu estou aqui, me empenhando para trazer para você, que é a razão, né, do nosso projeto, para que você possa se aperfeiçoar, você possa realmente galgar profissionalmente novas oportunidades, melhorar como cidadão, como profissional, enfim, qualidade de vida e melhorar a sua, né, a dignidade como pessoa. E para isso, conte então com a OVG Teleeducação, que é uma plataforma de cursos de mais de 180 cursos. Anote o nosso site www.ovgteleeducação.com.br.
Pessoal, estamos assim, caminhando então para o final aqui do nosso curso. Temos ainda assuntos, mas nós vamos aí para um módulo, né, um módulo 2, se bem que é possível falar em módulo 2, né? Porque praticamente eu já passei aqui para vocês todas as dicas e olha, posso garantir, se você aplicar, vou repetir, eu garanto, se você aplicar, não porque eu sou o Francisco Freitas, não, porque eu já vivenciei na prática tudo isso que eu estou falando para vocês. E isso é importante, eu jamais viria aqui falar em nome da OVG Teleeducação, a qual mais uma vez agradeço a oportunidade, muito me honra estar aqui, né, para representar a OVG Teleeducação. Vim aqui, né, depois de ler livros, sem ter experiência prática, jamais. Então eu estou aqui falando com muita propriedade, com muita segurança de quem já vivencia o empreendedorismo há muitos anos e sabe exatamente aonde as coisas acontecem, aonde o empreendedor falha e quais são os pontos-chave. Então, ficamos à disposição. Quero também deixar aqui o telefone, a central de atendimento, né, da OVG Teleeducação, que é o 0800 590 0334. 0800 590 0334. Pessoal, muito obrigado. Espero revê-los no próximo curso. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e professor universitário há mais de 30 anos. Foi um prazer imenso compartilhar com vocês esses nossos ensinamentos e essas nossas experiências práticas. Desejo a todos vocês muito sucesso na caminhada. E conte conosco, OVG Teleeducação. OVG Teleeducação. Educação digital para todos. Obrigado, pessoal.